Boa noite. O Jornal da Band começa com uma tragédia que infelizmente não é a primeira e que não deverá ser a última do tipo no Rio de Janeiro. A queda de um prédio construído em área controlada por milícias causou a morte de um pai e filha. Escombros e fogo. Eram 3 horas da manhã quando o prédio desabou e provocou ainda um incêndio com a explosão de um transformador de luz. Caiu um prédio aqui agora na Rua das Uvas. Os bombeiros chegaram antes do sol nascer. 60 agentes com apoio de cães farejadores em busca de sobreviventes nos escombros. O prédio de 4 pavimentos foi erguido há cerca de 20 anos nessa daqui, que é uma das áreas mais pobres da comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Era um prédio familiar. 6 pessoas da mesma família estavam nos seus apartamentos quando um estalo se ouviu e a estrutura, olha só, tombou para frente. 3 pessoas foram socorridas para o Hospital Lourenço Jorge com ferimentos leves. Mas Natan Gomes, de 28 anos, e a filha dele, a pequena Maitê, de 2 anos, foram retirados sem vida. Agora que o último corpo foi resgatado, os bombeiros saem de cena, estão aqui inclusive agora já retirando os últimos equipamentos, os materiais, e é hora da perícia da Defesa Civil. É essa perícia que vai fazer uma avaliação na estrutura do prédio que desabou e também avaliar se há risco de novos desabamentos. A Polícia Civil montou uma força-tarefa com a Delegacia da Barra da Tijuca, do Meio Ambiente e de Repressão ao Crime Organizado. Todas vão apurar as responsabilidades de um problema que se arrasta há décadas e que não para de produzir essas tragédias anunciadas. E a gente volta a falar sobre o desabamento do prédio em Rio das Pedras. A Polícia Civil montou uma força-tarefa para investigar o caso. E apesar da área ser dominada pela milícia, segundo as primeiras informações colhidas no local, o imóvel não teria ligação com o grupo criminoso. A comunidade de Rio das Pedras é dominada pela milícia, grupo que espalhou o terror pela zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia investiga o possível envolvimento de milicianos em outros empreendimentos de Rio das Pedras. Nos últimos anos, investigações revelaram que uma das principais fontes de renda da milícia é com o ramo imobiliário. Um dos inquéritos já mostrou, por exemplo, que a estrutura da Associação de Moradores de Rio das Pedras era utilizada para transações de compra e venda de imóveis e falsificação de documentos. Rio das Pedras seria, inclusive, o quartel-general do escritório do crime. Pai e filha morreram depois que um prédio de 4 andares desabou em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Outras 4 pessoas ficaram feridas. Ainda era madrugada quando o corpo de bombeiros foi acionado. Foi quando o dia clareou que foi possível ver os estragos no local. Do alto, as lajes de cada um dos andares estavam no chão. O prédio que desabou atingiu ainda outros 4 imóveis e postes de energia ficaram atravessados na via. Todos que estavam no prédio eram da mesma família. 3 conseguiram sair antes do imóvel vir abaixo, mas outras 3 ficaram sob os escombros. O repórter Fernando Davi acompanhou o trabalho dos bombeiros durante a tarde. Os técnicos já constataram que outros 4 imóveis foram afetados pela queda do prédio. Um do lado direito e 3 em frente. Um deles está condenado e vai precisar ser demolido. O prédio fica numa das regiões mais pobres de Rio das Pedras. Na mesma rua, é possível ver outros imóveis, também de até 4 pavimentos, construídos sem nenhuma coluna de sustentação. Só tijolo sobre tijolo. Um tipo de construção muito usado em comunidades, já que não há fiscalização por parte de nenhum órgão público. A Polícia Civil montou uma força-tarefa com a Delegacia da Barra da Tijuca, do Meio Ambiente e de Repressão ao Crime Organizado. Todas vão apurar as responsabilidades de um problema que se arrasta há décadas e que não para de produzir essas tragédias anunciadas. Além do prédio que desabou, muitas casas foram danificadas e interditadas e deixaram dezenas de pessoas sem ter onde morar. Documentos pessoais separados em pastas. Isso foi tudo que Cícera conseguiu resgatar a tempo depois que o prédio ao lado de onde ela mora desabou, na comunidade Rio das Pedras, zona oeste do Rio. A queda da parte da frente do prédio de 4 andares aconteceu pouco depois das 3 horas da manhã. Por causa do risco de desabamento de outros imóveis ao redor, ela precisou deixar a casa às pressas e não sabe quando volta.
há uma dificuldade muito grande, inclusive, de acesso das autoridades, de acesso do órgão público em chegar a esse tipo de construção, porque as construções, para que você tenha uma ideia, ocorrem numa velocidade tremenda. Aqui em São Paulo, a gente tem aqui na Marginal Pinheiros, para quem conhece essa região, vai observar que há um prédio, que é um prédio que foi construído exatamente para atender famílias carentes, e ao lado desse prédio foram construídos outras edificações encostadas nesses prédios. E o que chamou muito a atenção é exatamente isso. Está à vista, mas mesmo assim o poder público não conseguiu ser rápido o suficiente, porque aí você entra com outras demandas. E a gente lembra, eu lembro na então época Marcelo Crivella, o prefeito da cidade, que dizia que já tinha feito ali manifestações, já tinha lançado mão de multas para essas pessoas que construíam essas obras irregulares, mas que nunca obteve êxito. Não acredito que não seja diferente nessa oportunidade no Rio de Janeiro, né, Thaís? Nelson, não adianta multar o criminoso, né? Nesse caso, porque não vai resolver em nada. O problema está aí, está feito. A gente acompanha imagens de drone feitas agora há pouco, né? Enviadas pela nossa equipe do Rio de Janeiro, dessa atuação dos bombeiros ali nessa região de Rio das Pedras. E você falava dessa dificuldade de fiscalização. Conversei agora há pouco com a Paula, tratando exatamente disso. Depois da Muzema, o assunto veio à tona com uma cobrança muito grande do poder público de fiscalização de construções irregulares em comunidades do Rio de Janeiro. Há uma identificação dos homens, né, do homem que está sobre os escombros. A gente relembra ainda 2 vítimas tentando serem resgatadas aí por esses bombeiros. A gente sabe que esse trabalho segue já por horas. O homem, de 30 anos aproximadamente, seria identificado pelos moradores como Natan. Natan, além dele, uma criança também com a idade ainda não divulgada. Seriam essas 2 pessoas que aguardam o resgate dos bombeiros lá no Rio de Janeiro. E os relatos, Thaís, são de que eles estivessem aonde dentro do prédio? Há essa informação? Ainda não há esse detalhamento, esse grau de detalhamento. Mas a mulher que foi resgatada agora há pouco, ela que conversava com os bombeiros, ela que deu essa informação. Olha, há uma criança ainda aqui, também há um outro homem de aproximadamente 30 anos, isso eu posso dividir com vocês, com essa informação. Mas não dá para saber exatamente em que posição eles estavam, né? Havia até, num primeiro momento, a confirmação de 5 pessoas que estavam dadas como desaparecidos. Só que esse número, depois ele reduziu, ficaram aí essas 3 pessoas aguardando o trabalho do Corpo de Bombeiros para serem retiradas, porque 2 foram localizadas pela família, logo depois, no início da manhã. Como era madrugada, tinha aquela dificuldade, né, de contato dos familiares com os moradores. Então, a família chegou ali e já falou, olha, eu não estou conseguindo falar, eu acho que pode ser que esteja no prédio. Depois foi informação confirmada de 4 pessoas resgatadas agora, 2 aguardando esse trabalho do Corpo de Bombeiros, que já usou aí vários equipamentos diferentes ao longo de toda a manhã. Esses equipamentos, eles vão chegando, eles analisam ali, momento a momento, a necessidade, pegam um equipamento diferente e atuam nessa área. Ô, Gustavo, eu queria colocar uma outra questão aqui. Felizmente, né, esses acidentes aéreos pararam bastante, ou seja, a engenharia aérea evoluiu profundamente, a segurança aérea evoluiu profundamente, né? É um dos meios mais seguros para que você possa se locomover, né? Pede só para o elevador, no caso. Mas todo o gerenciamento de risco na questão de um acidente aéreo aponta que, para você chegar a um acidente, você tem vários fatores que contribuíram para aquilo acontecer, né? E que é melhor prevenir do que depois pagar os seguros de indenizações. Nessa situação, eu volto aqui para o Estado e para o município, não seria muito mais fácil o Estado exatamente fazer essa ação do que agora, por exemplo, vai ter que indenizar essas famílias, vai ter que levar essas famílias para algum abrigo, vai ter que pagar aluguel social a elas, vai ter que ajudá-las de alguma forma, né? É bem difícil. A gente vê isso se repetindo administração por administração. Então, isso é uma realidade brasileira, não exclusivamente do Rio de Janeiro, inclusive. O problema é que isso depende muito de dinheiro, é muito dinheiro que a gente está falando, de você resolver o problema habitacional do Brasil. Então, são várias décadas de ocupação desordenada, de construções irregulares, para, de repente, uma gestão de 4 anos, alguém conseguir resolver esse problema. Então, precisa de, muito dinheiro.